Aleluia! Amém. Eu peço aos irmãos que abram a palavra do livro de Salmos 27, para a honra e glória do Senhor Jesus. Salmo 27. Amém. E quem está com saudade do irmão Jurandir? Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Jurandir, sua esposa, e estamos com saudade, esperamos que ele volte logo. Salmo 27, verso 14, para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém. Glórias a Deus. Jesus nos ensina a confiar em Deus, e confiarmos mais em Deus. Amém? O Salmo 27, na minha Bíblia, diz assim, que é o Salmo de Davi, verso 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Bem? Baixem a cabeça onde estão. Pai Santo e Eterno Deus, eu te agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E agradeço ao Senhor por cada momento deste culto. Em tuas mãos entrego cada irmão e irmão que aqui está. E te peço ao Senhor, possando a graça da tua palavra, pois tu tens escutado e tens visto. Nada tem verdadeiro se de cima no lugar. Então, por isso te peço, também te peço, Senhor, possando a graça do teu Santo Espírito, que cada irmão e irmã que chegou aqui não saia do mesmo jeito. Saia cheio do poder e da tua glória. E toda confiança para a tua honra, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Podemos sentar, pessoal. Eu gostaria de registrar a presença do meu amado e abençoado irmão Marley, meu aluno. Levante a mão para que todos conheçam. E peço também desde já a oração, porque ele está na peleja, estudando para chegar ao concurso da PM. E espero em Deus, nessa igreja você vem agradecer, amém? Receba a fé de Deus. E também a minha noiva que está aí, Marilene, todo mundo já conhece, e já está chamando de noiva, então receba, né, irmão? Eu gostaria de agradecer também. E agradecer também pelo aparelho, pela máquina que vocês estão vendo aqui, que foi emprestada justamente por ela. Amém? E também pedir oração pela minha irmã, Veridiana, porque eu já acabei com todas as folhas do caderno dela, então não tem mais folha de caderno, mas temos esse recurso aqui dessa máquina abençoada. Que Deus continue nos abençoando. Bem, irmãos, o verso 14 do livro de Salmo 27, ele chama a atenção um detalhe, que foi justamente a palavra do sacerdote dita a Davi. Agora, o que acontecia naquele período é o que deveria acontecer e acontece hoje. Quando nós temos alguma coisa, nós crentes, e até os não crentes, quando você tem alguma coisa que você pensa que é superior a você, que está maior do que você na sua vida, você corre, e naquela época da vida não era diferente, corria ao templo para buscar auxílio divino. E o Salmo 27, ele é justamente essa busca. Porque é uma oração de confiança, porque ele estava injustamente sendo acusado. E ele corre ao tribunal do templo em busca de justiça. E é aqui que nós encontramos a justiça de Deus. No verso 21 a 3, a confiança em Deus e nos seus projetos faz o crente e o oprimido criarem força e coragem para enfrentar as mais difíceis situações. Do verso 4 ao 6, o templo é ao mesmo tempo a casa de Deus e a casa do crente. Amém? Quem crê nesse mistério? É a casa do crente e do povo de Deus. É um espaço sagrado que assegura justiça e paz. Espaço que hoje se encontra nas comunidades comprometidas com o Deus vivo. As comunidades e os cristãos que têm compromisso com Deus estão aqui buscando. Do verso 7 ao 14, antes do julgamento pela manhã, o salmista experimenta a noite do terror. Sua sorte depende unicamente de Deus, pois todos os abandonaram. Apesar de tudo, ele mantém firme sua esperança,
confirmada pela palavra do sacerdote. Isso resume bem o Salmo, o que é o Salmo. Mas não é o Salmo, ou uma das coisas que me chamou a atenção, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse Salmo, é justamente o que quer dizer o Salmo. E esse verso em particular, o verso 14. O verso 14 nos diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Existem algumas palavras aí que nós precisamos e devemos chamar a atenção. Porque foi o sacerdote que falou. E quando nós procuramos as igrejas hoje, nós vemos essas servas e servas do Senhor que utilizam desse microfone, que está na frente do trabalho, que são um povo ungido de Deus, são separados por Deus, para se alimentar da sua palavra e passar esse alimento para o seu povo. Então, no verso 14, são ditas algumas palavras. Primeiro, espera pelo Senhor. Espera. É um ato ou efeito de esperar. Ponto ou prazo marcado. Veja bem, se eu devo esperar, e o ato de esperar é um efeito, e é um prazo marcado, quando eu espero por Deus, eu determino o prazo. Quando eu espero em Deus, eu determino a Ele: olha, eu quero aquilo, e eu quero tal dia. Você pode até fazer isso, não pode? Mas quem diz o prazo não é Ele. Quem diz o prazo não é você. Quem diz o prazo não somos nós. É o nosso Deus que diz o prazo. Amém? E se nós confiarmos verdadeiramente, nós esperaremos por esse prazo. 2. Tem bom ânimo. Ter bom ânimo significa dizer que seja firme. E o que quer dizer firme? Firme, seguro, firme, estável, inabalável. Você é crente, seguro, fixo, estável, inabalável. Porque qualquer sorte de contenda, qualquer língua do tamanho de um metro, qualquer dedo que lhe aponta, qualquer coisa que tira e pode tirar você do sério, você deixa de ser inabalável. E o que Deus nos fala essa noite, que essa confiança que nós temos de ter bom ânimo de ser firme, nós devemos estar seguros. Ou seja, um coqueiro ele sobe muito, balança, mas cai? Não cai, porque ele está bem firme. E é isso que Deus fala para nós essa noite. Nós devemos estar firmes em Deus, porque assim nós superaremos tudo que aparecer. Em terceiro ponto, diz assim: fortifique-se o teu coração. É o mesmo que fortaleça o seu coração. E o que é fortalecer? Tornar forte, robusto, encorajar, animar, fortificar. E como é que eu fico fortinho? Quando eu sou criança, eu tenho que tomar umas vitaminas para ficar forte. E que vitamina é essa que fortifica o meu coração? O meu e o teu coração. Qual seria essa vitamina? Será essas situações que nós passamos na vida, no dia a dia, que devemos aprender com os nossos erros, devemos aprender com os erros dos irmãos e das irmãs, devemos aprender com o sofrimento dos ímpios, porque se nós somos sábios, nós vemos os ímpios e nós não fazemos aquela mesma coisa que o ímpio faz. Nós devemos aprender também com os nossos próprios erros, porque não dizer e ter coragem para dizer, porque eu sou falho, eu sou humano e falho. Mas como eu confio e que as minhas falhas sejam justamente esse exercício que nós precisamos para fortalecer o nosso coração em tempos difíceis, em tempos que só nós sabemos como é estar na presença de Deus e até mesmo pensar que Ele não está. E em quarto lugar, espera, pois, pelo Senhor. Confie em Deus. Amém? E o que quer dizer confiar? Entregar, acreditar, fiar. Essa palavra quer dizer ter confiança em. Esse quadro é interessante. Espera, pois, pelo Senhor, confie em Deus. Você já confiou em alguém e esse alguém não correspondeu à sua confiança? Creio que todos nós já passamos por esse momento, tá? É difícil nós esperarmos em alguém e
esse alguém não nos corresponde com a mesma confiança que nós temos. E uma das coisas também que eu abro um parênteses hoje para ver e chamar a atenção nossa, da comunidade que aqui faz parte, e até da humanidade. O que estamos precisando hoje é termos mais espaço de confiarmos uns nos outros. Porque essa desconfiança que está acontecendo, gera muitos atritos, gera muita agressão, gera muita perda de tempo e, consequentemente, não constrói nada. E nós temos uma falha enorme, de confiar muito em determinadas pessoas, e essas pessoas não correspondem à nossa confiança. E mesmo essas pessoas não correspondendo a essa confiança, o que devemos fazer? Desacreditar? Porque se nós desacreditarmos nas pessoas, quase que nós desacreditamos em Deus. E nós temos que ter Deus na nossa vida, e essa confiança, em primeiro lugar, tem que ser voltada para Deus. Tem que ser voltada para Deus. E as outras coisas, com certeza, serão absolvidas. Amém? Logo, o que devemos fazer, depois de tantos entrados com essas palavras? Esperar, servir, nos fortalecer e confiar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas se confiarmos só em Deus, nós teremos garantias? Quais seriam as garantias que nós teremos? Nós temos o seguinte: se você e eu confiarmos em Deus, nós não seremos envergonhados. E isso você pode buscar lá no Salmo 25, verso 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Você age traiçoeiramente? Você age com maldade para com os outros? Se você não faz isso, leia o Salmos 25 e o verso 3 e confie em Deus, porque o Espírito Santo está contigo. Então, se tu não age de má fé com qualquer que seja as pessoas, Deus está na tua vida. Isso é uma garantia. E Deus garante que tu serás bem-sucedido. Mas você vê a fidelidade dos perversos, e nós vemos como os crentes salvos. Nós costumamos a ver, porque nós somos homens, nós damos uma olhadinha para a direita, para a esquerda, para a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e até mesmo para a vida do ímpio. Porque o ímpio está tendo prosperidade? Porque o perverso tem prosperidade na minha vida, na minha frente, e eu não tenho essa prosperidade. O que está acontecendo? Davi escreveu o Salmo 37 e o verso 34 diz assim: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Amém? Dê glória a Deus, é só amém. Amém? Porque, meus amigos e minhas amigas, irmãs e irmãos, não tem coisa pior do que você ver um ímpio cheio de ousadia na sua frente. E você, como cristão, você tem que orar por ele, entregar na mão do Senhor, e Ele vai te abençoar, ou seja, Deus vai te abençoar, porque Ele diz que tu vai ver o fim dos ímpios. Mas quando nós estamos com o coração aceso, estamos no meio da luta, a gente dá ouvido ou dá os olhos para um versículo desse. Fica difícil, não fica? Mas Deus diz assim: confia em mim, que eu resolvo, e tu vai ver a tua vitória. E se tu tiver de ver o extermínio daqueles que estão se levantando contra ti, o extermínio dos perversos, dos ímpios, você verá em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que devemos fazer, devemos estar atentos aos livramentos de Deus na nossa vida. Grandes são os livramentos, grandes são as bênçãos, né, irmão Luciano? Porque, como agradeceram aqui pelo aniversário da irmã Luciana Santana, que Deus abençoe. Então, se devemos estar atentos, não ao que acontece com os perversos, não dar atenção aos ímpios,
nós devemos levar em consideração a espera em Deus. E Davi escreve no Salmo 40, no verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Glórias a Deus. Amém? É um momento difícil, mas o Senhor nos ajuda. Porque Davi é um dos maiores exemplos de como devemos buscar o Senhor confiantemente. Amém? Por isso, devemos exortar a confiança em Deus. Outro salmo de Davi que chama a atenção, o Salmo 62, verso 5, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Porque dele vem a minha esperança e a tua esperança. Amém? Porque se nós esperarmos pelos homens, nós seremos decepcionados. E esse tipo de decepção nós vemos todos os dias. Uma das coisas que nós esperamos muitas vezes é emprego, porta de emprego. E quando acontece do não chegar, ou então espere que vai acontecer e aquela porta do lado, porque muitas vezes nós, em vez de estarmos no círculo de oração, em vez de estarmos nas nossas casas, nos nossos quartos, de joelho, que é o celular que leva a Deus, conversando com Deus e clamando a Deus por sabedoria e pela graça dele que nos basta, e confiar mais nele para ver a sua vitória, a minha vitória, nós esperamos nos homens. Bem, mesmo que aquele ou aquela pessoa chamar assim a sua atenção e dizer a você que vai, que promete alguma coisa, mesmo acontecendo isso, antes entregue na mão de Deus, em nome de Jesus. Aprenda a fazer isso, porque não foi à toa que foram escritos esses salmos, não foi à toa que foi escrita a Bíblia, para que eu, hoje e você, possamos seguir o nome de Jesus. Amém? Mesmo que as profundezas sobrevenham, devemos clamar ao Senhor. Em momentos difíceis, de profundeza, de escuridão, o Salmo 130, verso 5, de cântico de romagem, esse não é de Davi, ele chama a atenção assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. E é isso que devemos fazer. Buscar confiantemente a palavra do Senhor e a sua profecia na minha e na tua vida, porque vai fazer uma diferença tremenda. Agora, existem alguns crentes, não é, irmã Neide? Cadê a irmã Neide? Mas se você acha que Deus está a demorar e pensa até em se vingar de alguma coisa, lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, verso 22, diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Bem, Ele te livrará no tempo dele, no momento dele, Ele te livrará. Quando confiamos em Deus, nós esperamos pelo tempo de Deus. Outra coisa que é bem certa da nossa vida, não devemos ser negligentes, porque é um perigo muito forte. Negligenciar a palavra, negligenciar os profetas, negligenciar os sacerdotes que estão aqui. Amém? No livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós temos que dar um determinado valor aos sacerdotes, porque foi o sacerdote que falou com Davi. E hoje, com esse olhar que nós temos e ouvido que nós temos, muitas vezes desviado para escutar aquilo que nós não queremos, ou aquilo que não é de Deus, nós devemos ter um ouvido apurado para sabermos identificar o que é e o que não é de Deus. E, sobretudo, respeitar todos os homens que aqui se encontram, porque são sacerdotes, são homens e mulheres ungidas para o trabalho do Senhor. Então, da sua boca sairá a palavra de Deus. E mesmo que aconteça algo na vida de qualquer um que aqui está,
Porque nós sabemos que para estar aqui, nós pagamos um preço. Não sabemos? Nós sabemos que estar na presença de Deus tem que se ter um preço pago na minha e na tua vida. Não é de graça, não é brincando que nós chegamos aqui e conseguimos nos alimentar com a palavra do Senhor e com a sua graça, com a sua bênção, com o seu poder. Você vai ter que sentir no seu coração um aperto maior por tudo isso que foi passado e principalmente respeitar a Deus através dos seus sacerdotes, dos seus pastores, presbíteros, diáconos, pela dirigente do serviço de oração, pela comissão, por todos os irmãos e irmãs em Cristo, porque nós temos poder dado e graça dada de Deus para usarmos esse poder e essa graça, mas com sabedoria. Amém? Enquanto esperamos, louvemos pela misericórdia de Deus em nossa vida. Isso que diz em Isaías, lá no livro 20, no capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exaltaremos e nos alegraremos. Uma das coisas que muito é esquecido nesse período, nesse tempo contemporâneo, é justamente a salvação que é dada por Jesus Cristo, na medida que você segue a Ele. Só que existem alguns entraves nas nossas vidas, de conhecermos verdadeiramente o querer de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, quando entra na nossa mente, no nosso coração e começa a dar frutos. Aí nós teremos o louvor que sai da nossa boca maravilhosamente. Eu vou até aqui fazer e falar um segredo com os irmãos. Eu tinha e tenho um compromisso de estar chegando aqui na igreja às 5 horas da tarde. E não é para ficar olhando para as paredes, é para louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E nos primeiros dias que tenho feito isso, encontrei Isabel e Vitor, João Vitor, que é duas crianças que moram por aqui por perto. Eu aqui louvando, de olhos fechados, quando abri, tive o maior susto, eles dois sentados ali, parados e olhando para mim. Eu glórias a Deus, é muito gostoso. E eu gostaria que a igreja seguisse esse exemplo. Se você chegar de 5 horas da tarde e você esperar o culto acabar de 9h15, 9h30, você vai ver que prazer é estar na presença de Deus. Não chegar de 8 horas e ficar achando que o tempo está passando muito rápido. Porque se nós servimos a Deus, nós não servimos uns homens. Nós respeitamos esses homens que a gente sabe, porque eles são sacerdotes, são homens ungidos, passaram e passam por situações difíceis. Mas eu e você, como servo pequeno que somos, nós devemos tomar algumas atitudes como essa. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor do que qualquer irmão e irmã que aqui está. Mas faça um voto a Deus, faça um voto de louvor, seja qual for o voto, cumpra esse voto. Esteja aqui, por exemplo, às 5 horas da tarde, para louvar, engrandecer, adorar, ou até mesmo orar. Orar a Deus, antes mesmo que as portas da igreja se abram. Porque com certeza Deus já está aqui, em nome de Jesus. E você vai sentir a presença dele. Quando você estiver bem atribulado, estiver perturbado, venha mais cedo, procure a chave, que eu tenho certeza que o nosso general aqui, o nosso comandante aqui, o nosso capitão, não vai se abster disso, porque eu sou prova viva disso. Eu tenho chegado aqui, graças a Deus, e tenho orado. E também uma das coisas que Deus me abençoou, eu fiz o convite e ela aceitou. Minha futura noiva, Marilene. Eu chamei, convidei, às 5 horas da tarde do domingo passado. Hoje nós chegamos um pouco mais tarde, mas eu faço esse voto a Deus que estejamos aqui nas 5 horas da tarde, porque Deus é Deus na minha vida, na vida dela, amém? E na vida da igreja. E como igreja de Cristo que somos, cada um nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós devemos fazer com Deus esse contato glorioso. E graças a Deus, todos os contatos que eu faço com Deus, eu recebo de volta. E eu peço em Deus que todos os irmãos e irmãs atentem bem a essa palavra. Jesus pede que nós confiamos mais em Deus. Em nome de Jesus.
Para finalizar, abençoados, devemos lembrar que ele recompensou a confiança dele. Amém? Amém. E ele recompensou lá no livro de João, no capítulo 16, no verso 24, que diz assim: até agora, nós, não pediram nada em meu nome. Que nome é esse que tem aqui? Eu não escutei. Que nome é esse? Jesus. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Muitas vezes nós murmuramos tanto e esquecemos de pedir a Ele. E não é o irmão que está garantindo. Veja no livro de João, capítulo 16, verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É interessante nós usarmos o nome de Jesus Cristo em tudo, em tudo. Eu tiro isso como um exemplo. No ciclo de oração, a irmã chega contando uma peleja, aí diz que estava passando por uma situação difícil. Eu não vou dizer, que eu sei que vocês não são curiosos, qual era a peleja que a irmã estava passando. Só que a irmã disse: quando sair de casa, Jesus vem cá. Quando eu der um passo na rua, Jesus vem cá. Quando se virar para a direita, Jesus vem cá. Quando entrava no ônibus, Jesus vem cá. Eu aí sentado no banco meditando: será que ele precisa chamar tanto por Jesus? Aí sabe o que eu fiz? Porque justamente crente que procura a Deus, ele escuta os que os sacerdotes dizem e aplica a sua vida. E lá vai eu: Jesus, vem cá, toma minha frente. A situação está feia na tua vida, Jesus, vem cá. O que é que tu queres que eu faça? Jesus, vem cá. Vai vivendo nessa situação que tu vai ver as portas que estavam fechadas se abrir, os ferrolhos quebrarem, porque Deus continua sendo Deus na minha e na tua vida, e o Espírito Santo vai te encher de tal forma que tu vai chegar aqui para agradecer a Deus a vitória que vem de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço ao meu pastor, agradeço toda a igreja e peço a oração dos santos e das santas. Continue orando pelo irmão Valdec em nome de Jesus. Amém?